Sai devagarzinho, tá, Gui? Que bom. Meus irmãos, antes da gente dar início ao nosso momento de culto aqui, por meio da palavra, eu quero orar com os irmãos e fazer um pedido especial com relação ao irmão Ari. O Gerson comentou comigo logo assim que chegou, que ele foi buscar o irmão Ari. E quando ele chegou lá, a dona Armi informou para ele que o senhor Ari estava passando mal. Desde ontem, os adolescentes passaram e fizeram uma programação especial, passando por lá na casa deles. E depois que eles saíram, o senhor Ari começou a passar mal e estava tendo algumas dificuldades. E quando o Gerson ligou ou passou lá, ela informou isso para o Gerson e até mesmo com um pedido de oração para que a gente esteja orando por ele. O senhor Ari está tendo alguns problemas, dificuldades com relação ao coração, ele está batendo um pouco fraco. O irmão Ari já comentou isso comigo outras vezes. Então é uma coisa que a gente precisa colocar diante de Deus e pedindo pelo nosso irmão em Cristo. Então, antes da gente iniciar o nosso culto, esse momento aqui, por meio da palavra, eu quero convidar os irmãos a orarem junto comigo pelo irmão Ari. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado pelo prazer que o Senhor coloca nos nossos corações de poder interceder pelos nossos irmãos em Cristo. Deus, eu coloco de maneira especial a vida do irmão Ari, Pai, e da irmã Ormi também, que o Senhor esteja com eles nesse momento, Senhor. Não sabemos o que exatamente está acontecendo, mas sabemos que é um problema que está acontecendo recentemente e frequentemente com relação ao seu coração. Pai, eu te peço que o Senhor use a vida dos médicos para descobrir o problema exato e para que ele possa se tratar da melhor forma possível. Esteja também com a família deles, Pai, direcionando eles para a resolução desse problema de saúde. Nós colocamos a vida do irmão Ari diante de Ti, Pai, certos de que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor se preocupa com os seus servos. Oramos assim, Senhor, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como vimos na semana passada, eu tenho tido a oportunidade de compartilhar com os irmãos sobre a primeira carta de João. E na semana passada tivemos a conclusão do capítulo 3, vendo sobre os benefícios que o amor verdadeiro traz à vida daqueles que são tementes a Deus. E tendo visto isso, e baseado naquilo que João vai trazer nos últimos versículos desse capítulo 3, a respeito da habitação do Espírito Santo em nós, preocupado com toda a confusão doutrinária que aqueles irmãos, aqueles crentes estavam tendo ali, a quem João direciona a sua carta, pensando nisso de maneira preocupada, João ele vai fazer uma observação que é muito necessária, tendo em vista essas distorções ensinadas pelos falsos mestres. Esses falsos mestres estavam ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, e João vem combatendo eles ao longo desses 3 primeiros capítulos. E agora, por causa dessas distorções que eles têm promovido na igreja, João, preocupado com até aquilo que ele havia falado no encerramento do capítulo anterior, vê a necessidade de falar sobre esse discernimento espiritual. O que está acontecendo aqui dentro da igreja, dessa igreja a quem João direciona essa carta, é algo muito parecido com o que aconteceu lá em 1 Coríntios, onde Paulo, no capítulo 12 e no capítulo 14, ele vai exortar aos irmãos, chamar a atenção deles com relação à administração dos dons. Se você olhar para o capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, você vai ver Paulo chamando a atenção daquela igreja porque eles estavam utilizando os dons de maneira errada. Alguns estavam profetizando, outros estavam falando em línguas, e a igreja estava uma verdadeira bagunça, porque eles não estavam fazendo isso de maneira correta. Eles estavam querendo espiritualizar tudo, mas fazendo isso de maneira errada. E Paulo chama a atenção deles lá. E da mesma forma, João ele está preocupado com isso aqui dentro da igreja de
dessa igreja a quem ele está direcionando a carta. A questão, tanto em Corinto quanto aqui na carta de João, é que alguns desses crentes estavam ficando tão impressionados com essas manifestações supostamente espirituais que eles estavam sendo seduzidos por isso. Eles estavam tão impressionados que eles não estavam mais tendo o discernimento para avaliar essas manifestações, se elas vêm de Deus ou se não vêm de Deus. E antes da gente começar aqui, propriamente dito, o texto que a gente vai ler, eu quero compartilhar com os irmãos um vídeo bem rápido, que transmite um pouco dessas confusões que nós vemos hoje nas igrejas. Clique em gostei para ajudar o canal. Não clique em gostei para ajudar o canal, não. Bom, não sei quanto aos irmãos, mas quando eu olho para isso, eu vejo claramente que não é uma manifestação da parte de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, meus irmãos, não está se tratando aqui do ritmo como se toca a música. Mas principalmente aquelas 3 mulheres que estavam ali vestidas de branco, talvez identificadas como parte do ministério de dança profética da igreja, estavam fazendo qualquer coisa, menos manifestando a ação de Deus na vida delas. Eu não quero promover aqui um julgamento errado a respeito de como as pessoas se manifestam com relação ao Espírito Santo na vida delas. E por isso eu vou basear tudo o que eu vou falar hoje naquilo que João está dizendo no capítulo 4. É comum em nossos dias nós vemos cenas semelhantes como essa, em igrejas que inclusive se professam evangélicas, que professando como sendo igrejas evangélicas, caem num erro muito direto, que é de não cumprir com aquilo que a palavra de Deus diz. Claramente, quando eu olho isso e vejo o padrão daquilo que Deus estipulou a respeito de adoração a Ele, e quando eu vejo o padrão de postura dentro da igreja estipulado pela palavra de Deus, não pelos meus conceitos, eu não vejo espaço para essas manifestações. Então, nitidamente,
essas pessoas, essas igrejas, lideranças que têm manifestado de alguma forma essa postura, nitidamente, eles não têm a Bíblia como padrão único de suas vidas. E por isso o experiencialismo, a ideia de poder experimentar coisas sobrenaturais, chama a atenção de muitos crentes. E por isso, os crentes mais imaturos são enganados. Porque acham que isso, pelo fato de ser uma manifestação espiritual, acreditam que isso só pode ter vindo da parte de Deus. Acreditam que revelações sem cabimento vêm da parte de Deus. Porque é espiritual, como que alguém normal ia saber isso? Acreditam que a forma como as igrejas têm interpretado profecias, dizendo-se profetas, vem da parte de Deus. Quando, na verdade, existem outros espíritos, além do Espírito de Deus, de maneira ativa no nosso mundo. Isso não deveria ser novidade para a gente e para nenhum outro crente. Pois o que temos visto, e a gente acabou de ver por esse vídeo, é simplesmente a manifestação mais antiga de influência e tentativa de distorção daquilo que a palavra de Deus diz. E isso começou lá no Éden, em Gênesis. Quando Satanás vai até a mulher e fala assim: Eva, será que é isso mesmo que Deus falou? Deus não falou com você isso, Eva? E por meio dessas palavras sagazes da serpente, foi distorcido aquilo que Deus havia dito ao homem. Isso não deveria ser novidade para nenhum crente. Mas muitos têm sido enganados por essas distorções da parte de Satanás, que com as suas muitas artimanhas conseguem enganar e ludibriar pessoas dentro da igreja. Sendo assim, o apóstolo João ele vê a necessidade de ensinar a essa igreja a avaliar e identificar biblicamente esses espíritos. E por isso ele vai nos dar 3 passos para avaliar as manifestações espirituais. E isso será visto no texto de 1 João, capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. E eu peço que os irmãos acompanhem juntamente comigo. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Vamos orar e a gente dá início ao nosso momento de estudo assim. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por aquilo que ela tem dito e tem confrontado os nossos corações, Deus. E nesse texto em particular que iremos compartilhar hoje, nessa noite, Pai, nós te pedimos que o Senhor utilize de toda instrumentalidade da Tua palavra para confrontar os nossos corações.
Que a gente saia daqui desafiado pela Tua palavra, Pai, a avaliar biblicamente essas manifestações espirituais. E que a gente, assim, possa prestar cada vez mais um culto sincero e genuíno a Ti, Deus. Esse é o meu desejo, Pai. Recebe a nossa oração, recebe esse culto como forma de agradecimento e de reconhecimento de quem o Senhor é nas nossas vidas. Pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, tendo em vista esses 3 passos que vamos ver hoje para avaliar essas manifestações espirituais, o primeiro passo que eu vejo fica diretamente no versículo 1. E o primeiro passo para identificarmos, avaliarmos essas manifestações espirituais é a confrontação. Após ter dito que Deus havia dado o seu Espírito para aqueles que evidenciam permanecerem em Cristo Jesus, João vai chamar a atenção desses crentes, a respeito desse assunto, essa ação espiritual que poderia possivelmente estar acontecendo ali na igreja onde eles estavam. E no versículo 1, a preocupação demonstrada pelo apóstolo sugere que esses crentes tinham a facilidade de aceitar sem nenhum critério, sem nenhum tipo de avaliação, qualquer tipo de manifestação. Aparentemente, eles viam qualquer coisa que fosse sobrenatural, e ao invés deles olharem isso e examinarem cuidadosamente essa possível manifestação, eles simplesmente viam isso como manifestação de Deus. E olhando ali coisas que realmente não são comuns ao homem, algumas pessoas estavam achando, de fato, que isso vinha de Deus. Por isso, João vai dizer, logo no início do versículo 1, amados, não creiam em qualquer espírito. Não creiam. Não deem crédito a essas manifestações espirituais. João vê essa necessidade de mostrar a eles que associar o sobrenatural com Deus é uma atitude muito perigosa. Ele está falando para esses crentes, não avaliem, não achem que essas coisas que acontecem, que fogem ao conhecimento da mente humana, não atribuam isso diretamente a Deus. Porque talvez não seja de Deus. Porque talvez isso não provenha de Deus. Com tudo isso que nós temos visto nos nossos dias, a gente acaba achando que isso é uma particularidade do nosso tempo. Essas coisas que nós vemos aí nas igrejas afora, que se dizem evangélicas, mas que promovem todo tipo de bagunça espiritual dentro da igreja. Que não seguem a cartilha, o padrão estipulado por Deus, que é a própria palavra dele. A gente vê hoje, nos nossos dias, pessoas profetizando, falando coisas a respeito de situações superficiais. Uma vez uma pessoa próxima a mim comentou que a pastora da igreja dela havia revelado para ela que o marido dela estava traindo ela. E o marido dela, de fato, estava traindo. E essa pessoa atribuiu essa manifestação como algo vindo de Deus. E quando ela foi conversar com a pastora novamente, depois de ter descoberto, a pastora falou para ela, você precisa se separar do seu esposo. Me digam, irmãos, como que o Espírito Santo, como que o próprio Deus, ele irá com aquilo mesmo que ele instituiu? Me digam vocês, irmãos, Deus vai dizer para alguém se separar do seu esposo, sendo essa uma instituição decretada pelo próprio Deus? Não vai. Deus não vai fazer isso.
A não ser, é claro, que isso venha da parte da pessoa. É claro que você não teria como obrigá-lo a permanecer casado, mas isso nunca iria vir da parte de Deus. Deus nunca vai fazer com que vai dar uma ordem que vá contrária àquilo que a palavra dele diz. Não vai. Essa é uma forma bem objetiva de se avaliar se essa espiritualidade, se essa manifestação de fato vem de Deus ou não. Percebem como as pessoas gostam muito do sobrenatural? E as pessoas acabam atribuindo isso tudo a Deus. Colocam tudo isso na conta de Deus. Quando, na verdade, pode ser que essa ação não seja da parte de Deus. Nessa específica que eu contei, com certeza não era da parte de Deus. Portanto, na continuidade do versículo, o apóstolo vai dizer para eles. Ele está falando aqui não só para eles não acreditarem em qualquer espírito, mas ele dá uma ordem para eles. Ele fala para aqueles crentes, a quem ele titula aqui como filhinhos na fé, pessoas a quem João discipulou proximamente. Ele vai falar para eles, não atribuam esses espíritos, não acreditem nesses espíritos de primeira, mas antes examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus ou não. Mas talvez poderia surgir a pergunta aqui, mas como que eu vou avaliar o espírito para ver se ele procede de Deus ou não? E talvez se eu levantasse essa pergunta aqui, alguns ou todos vocês responderiam a Bíblia. E fato, irmãos, é claro que é por meio da palavra de Deus que eu vou examinar as coisas, inclusive os espíritos. Porque é por meio da palavra de Deus que eu identifico a manifestação deles. Como eu falei anteriormente, Deus nunca irá contra a sua própria palavra. Deus não mente. Deus não se engana. Deus não precisa ser corrigido ou corrigir a sua própria palavra, pois foi o próprio Deus que inspirou ela a ser escrita. Então, João está falando aqui para que eles examinassem. E essa palavra examinar, trazida aqui por João, ela tem um significado muito objetivo. Ela traz a ideia de fazer testes, provar, fazer uma avaliação. Para os universitários aí que fizeram Enem ou alguma prova para alguma instituição pública, é exatamente isso. É uma avaliação, onde existem respostas certas e respostas erradas. E por isso é necessário colocar à prova. Porque diante das respostas que serão dadas diante dessa avaliação, vai ser dito se procede da verdade ou se procede do erro. Essa palavra também ela está associada diretamente à metalurgia. E a ideia aqui é de uma avaliação genuína e minuciosa de um metal, onde aquele metalúrgico ele iria provar o metal para ver se existe genuinidade nele ou se ele é misturado com outros metais. E ele fazia essa avaliação para descobrir se era genuíno ou não, se era puro ou não, se era verdadeiro ou falso. Essa é a ideia. Esse é o conceito de examinar que João está lidando aqui quando ele utiliza essa palavra para esses crentes, para esses leitores. Mas por que é tão importante, meus irmãos, que esses crentes soubessem disso? Por que seria tão necessário João ter que falar agora a respeito desses espíritos? E João dá a resposta na continuidade do versículo 1. Ele vai falar, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João ele associa agora esses espíritos, essas manifestações
erradas, distorcidas da palavra de Deus, diretamente com aqueles que eram chamados de falsos profetas. E ao fazer isso, o apóstolo João queria que seus filhinhos na fé entendessem que por trás dos falsos ensinos, por trás dessas muitas distorções que muitos desses líderes hoje e antigamente faziam, promoviam dentro das igrejas, provém de uma única e exclusiva fonte. Provém de Satanás e dos seus servos leais, os demônios. Toda a manifestação de ensino, ou toda a manifestação espiritual que seja contrária àquilo que a palavra de Deus ensina, provém da fonte primária, que é Satanás. A gente precisa conhecer as Escrituras. A gente precisa compreender aquilo que a palavra de Deus fala, para que a gente possa olhar de maneira criteriosa para essas manifestações. Meus irmãos, talvez nunca, como hoje, tem sido tão disseminado falsos ensinos por aí afora. Principalmente com o fator redes sociais, internet, televisão. É fácil. Só precisa ser postado um vídeo desse no YouTube. E por mais que tenham alguns que olhem para esses vídeos e vejam como manifestações distorcidas da palavra de Deus, ainda assim vão ter milhares que vão olhar para isso e vão ver como manifestação espiritual de Deus, acreditando que isso vem de Deus, sem nem sequer avaliar pelas Escrituras, para tentar identificar se isso é verdade ou não, se isso de fato provém de Deus ou não. Não quer dizer que conhecer as Escrituras exija de você que você memorize a palavra de Deus por completo, todos os versículos. Se você conseguir isso, parabéns, meu irmão. Eu não consigo memorizar isso tudo. Mas não se trata disso. Mas se trata, sim, de olhar a vida e todas as coisas que nos cercam pela lente da palavra de Deus. É colocar tudo aquilo que eu vejo, que eu ouço por aí afora, diante da palavra de Deus e ver se isso encontra eco na palavra de Deus ou não. Porque se encontrar, se o texto bíblico que você embasar essas atitudes estiver devidamente interpretado dentro do seu contexto, é uma manifestação da parte de Deus. Mas se ele encontra confrontação diante da palavra de Deus, isso não provém de Deus. O apóstolo João ensina isso para esses crentes, com a finalidade de fazer eles enxergarem: existem espíritos que não são de Deus, e eles influenciam diretamente todas essas distorções que vocês têm visto e que eu tenho confrontado por meio dessa carta. É isso que João está dizendo aqui. Por isso, ele chama a atenção desses crentes. Fiquem alertas. Confrontem com a palavra de Deus. Você está em dúvida se essa manifestação provém de Deus ou não? Confronta com a palavra de Deus. Para você descobrir, por meio da palavra, se isso vem de Deus ou não. Mas dando continuidade, o apóstolo João ele vai dar o segundo passo para essa avaliação dessas manifestações espirituais. E o segundo passo é encontrado nos versículos 2 e 3. E ele é encontrado aqui por meio da confissão. Após João chamar a atenção desses crentes,
a confrontarem essas manifestações com a palavra de Deus, tudo aquilo que eles têm ouvido e visto, João ele vai complementar isso, dizendo que a maneira como devemos avaliar essas manifestações espirituais é também passar por meio de uma avaliação de confissão. Sejam essas manifestações palavras, milagres, profecias ou qualquer outra coisa. Tem que ser passado pelo crivo da Bíblia e pela confissão. Mas que confissão, Paulo? João ele vai trazer aqui no versículo 2. Ele diz assim: pois todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O verdadeiro mestre que ensina aquilo que a palavra de Deus fala, o verdadeiro mestre que é inspirado, que é instrumento do Espírito Santo para ensinar outras pessoas, acima de todas as coisas, ele confessa Jesus como Deus vindo em carne. Ou seja, João ele está aqui relembrando algo que ele falou anteriormente. João ele está dizendo para esses crentes, quando ele diz aqui que esses espíritos precisam confessar Cristo Jesus como tendo vindo em carne, ele está se lembrando algo que ele falou no início, nos primeiros capítulos, que era o ensino dos falsos mestres. Esses falsos mestres estavam dizendo que Jesus não era Deus, porque Deus não poderia vir em carne, porque de acordo com aquilo que eles acreditavam, tudo o que é material é ruim, mas aquilo que é espiritual é bom. Então Deus sendo espírito, ele não poderia vir em carne, porque se ele viesse em carne, ele se tornaria algo contaminado, algo mal. E João, quando ele fala isso, aqui no versículo 2 do capítulo 4, ele está lembrando justamente esse ensino. Porque os falsos mestres negavam que Deus havia vindo por meio de Cristo Jesus. Que ele havia encarnado como homem. Não reencarnado, mas encarnado como homem. A ideia aqui é que se Deus encarnou, de acordo com o ensinamento desses falsos mestres, ele está desaprovado, porque agora ele se tornou algo mal. Mas João vai contrapor isso por meio dessa confissão. A palavra de Deus diz que Jesus era plenamente Deus e era plenamente homem. E quando ele fala que esses espíritos deveriam confessar isso, é porque eles deveriam de fato declarar a plena humanidade e divindade de Deus. Aqueles que querem ser achados como instrumentos do Espírito de Deus precisam confessar que isso de fato é verdade. Que Cristo de fato foi uma pessoa sendo Deus. Ele era plenamente homem e plenamente Deus. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Somente aqueles que são instrumentos desse Espírito de Deus confessam isso. Aqueles que não são da parte de Deus, eles nunca confessarão isso. Nunca. João quer deixar bem claro que ele, ao especificar isso para os seus leitores, que isso é contrário àquilo que a própria palavra de Deus diz. Se no primeiro versículo nós vimos que é por meio de uma confrontação bíblica, vemos agora que essa confissão feita por aqueles que dizem ensinar procedentes do Espírito Santo, eles precisam confessar isso de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. A negação disso representa a operação ativa do anticristo. João ele vai falar no versículo 3, todo o espírito que não confessa a Jesus
não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. A negação por parte do homem, seja por meio de uma negação explícita ou por meio de uma omissão despretensiosa, representa mais do que a ausência da origem divina. Não representa simplesmente que ele não está com Deus. Representa que ele está com o diabo. João já falou isso anteriormente também. Aqueles que não são de Deus são do diabo. E meus irmãos, por mais que seja duro você ouvir isso, se você não confessa dessa maneira, você está sob influência dos ensinos do anticristo. É a mais pura verdade. Ah, mas Paulo, eu nunca falei mal de Jesus para ninguém para ser chamado de anticristo. Deus me livre, Paulo, de ter falado alguma coisa contrária a Jesus. Não, Jesus é legal. Jesus é bom. Mas se você nega a divindade eterna de Cristo Jesus, ou sua humanidade histórica, os seus mestres são os falsos profetas que provêm do anticristo, do espírito do anticristo. É simples assim, meus irmãos. Você não precisa dizer que você odeia Cristo para não ser dele. Você precisa simplesmente não confessá-lo como Deus homem que salvou a sua vida e é Senhor dela. Somente isso. Ah, Paulo, mas eu sou uma pessoa boa. Isso não diferencia nada diante de Deus. Se você não confessa Cristo Jesus como tendo vindo em carne para salvar pecadores, dos quais você faz parte, você está sob a ação, a influência, a enganação do anticristo. Sabemos que esse anticristo aqui, que João está dizendo aqui, não é aquela imagem que surgiu na Igreja Católica, daquele diabinho vermelho com tridente que fica incomodando e condenando as pessoas no inferno. Aqui João está falando de pessoas que estavam inclusive dentro da igreja. Se você olhar para o capítulo 2 de 1 João, você vai ver que João fala ali, alguns desses falsos profetas saíram do meio de nós, saíram do ambiente da igreja, andavam como crente, pareciam crente, agiam e falavam como crente. Saíram do nosso meio. Mas João deixa bem claro, eles nunca foram dos nossos. Nunca fizeram parte dos nossos. Meu irmão, por mais que pareça bonitinho se vestir como crente, participar das reuniões como crente, falar o dialeto do crente, tem muitas pessoas dentro das igrejas que são falsos mestres, que estão sob a ação e a influência do espírito do anticristo. 20 anos de igreja não salva ninguém. 60 anos de igreja não salva ninguém. O que salva é a confissão de Cristo Jesus, tendo vindo em carne para salvar pecadores. Existem pessoas, sim, dentro da igreja de Cristo, que passam por crentes, mas que ao ensinarem qualquer coisa contrária à palavra de Deus, evidenciam que são da parte do anticristo, que são servos, instrumentos desses falsos ensinos. Talvez você conheça pessoas ou igrejas que façam essas distorções, mas que declarem abertamente o nome de Jesus, mas que nos seus ensinos
nós podemos evidenciar que não falam do Jesus que a Bíblia diz. Um exemplo claro disso são essas muitas igrejas que nós vemos nos dias de hoje, com esse evangelho que eu chamo aqui de conjugado. O evangelho do Jesus e mais alguma coisa. Jesus mais a denominação. Jesus mais a cartelinha de compromisso financeiro com a igreja. Jesus e mais o dízimo. Jesus e mais falar em línguas. Todas essas manifestações de igreja e de lideranças que falam essas coisas são da parte do anticristo. Você só precisa avaliar de acordo com a Bíblia e com a confissão. Você vai perceber que para eles não é simplesmente Jesus. E por isso eu chamo aqui de conjugado. Essas pessoas não negam Jesus, mas elas claramente enfraquecem a ação e a obra de Cristo Jesus nas suas vidas. A ação do anticristo. Falsos profetas, se dizendo profetas de Deus. E muitas pessoas têm sido enganadas. A gente viu recentemente aí nas redes sociais a situação lá com o pastor Valdemiro. Aonde que uma roupa com sangue vai curar alguém? Quem é Valdemiro para dizer que ele cura e que ele tem poder nele para curar pessoas? Aonde, na palavra de Deus, foi estabelecido isso como padrão? Passa pelo crivo da palavra de Deus? Confessa Cristo Jesus como tendo vindo em carne e sendo o próprio Deus para salvar pessoas sem que elas precisem ou mereçam alguma coisa? Não passa. E se não passa, não provém de Deus. Precisamos estar atentos a isso, irmãos. Precisamos olhar as confissões dessas manifestações espirituais para ver se procedem realmente da parte de Deus. Por último, o apóstolo João vai usar uma comparação nos versículos de 4 a 6. Esse é o terceiro passo que João vai apresentar aqui. O terceiro passo para avaliar biblicamente essas manifestações espirituais é por meio da comparação. O último passo que ele dá aqui, João ele inicia no versículo 4, e ele inicia declarando que eles já venceram os falsos mestres. Porque a confissão mencionada no ponto anterior evidencia que o Espírito de Deus já habita nessas pessoas. João meio que dá um estímulo a esses crentes. Olha só, se vocês têm comparado com a palavra de Deus todas essas manifestações espirituais, se vocês têm visto, se vocês têm confrontado elas por meio da palavra de Deus, se vocês têm avaliado a confissão dessas manifestações para ver se eles declaram Cristo Jesus como o Senhor das suas vidas, vocês já venceram esses falsos mestres. Ele está falando aqui, dando esse ânimo, esse estímulo a esses crentes que estavam permanecendo fiéis, porque eles não deram ouvidos, não foram enganados por essas distorções. Eles permaneceram firmes por meio dessa confrontação da palavra e por meio da avaliação da confissão. Portanto, aquilo que João vai falar logo depois, aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo,
não é uma confissão positiva como vemos por muitas vezes aí afora. Não, aquele que habita em mim é maior do que eu habito no mundo. Como se fosse uma frase que tem poder em si só para fazer com que eu vença o diabo. Ele está falando aqui de uma atitude de obediência. Esses que confrontam por meio da palavra de Deus, esses que avaliam a confissão, esses venceram. Não é uma confissão positiva para fazer você vencer as batalhas espirituais, para fazer você vencer as lutas que você tem. Esses venceram por causa de obediência. E por causa dessa obediência, João vai fazer essa comparação. Por causa dessa obediência, esses homens sendo habitações de Deus, não existe nada que seja maior do que Deus. Nem o diabo e suas distorções, nem o diabo e os seus servos fiéis. Ninguém vai fazer enganar. Ninguém poderá enganar aqueles que obedecem a Deus. A comparação que João vai fazer aqui, diante dessa afirmação que ele faz no versículo 4, tem a finalidade de distinguir não somente a mensagem, não somente os falsos mestres dos verdadeiros mestres, mas ela tem a finalidade também de diferenciar os seus ouvintes. Os falsos mestres, de acordo com o versículo 5, eles são ouvidos pelo mundo porque eles nasceram no mundo e falam das coisas do mundo. Quando João diz isso aqui no versículo 5, ele está querendo mostrar para aqueles crentes que existe uma correspondência direta entre os ouvintes e a mensagem, entre os ouvintes e o mensageiro. Porque quando João diz isso aqui no versículo 5, ele está dizendo, só dão ouvido aos falsos mestres e os seus ensinos aqueles que provêm do mundo. Somente pessoas que ainda não foram regeneradas em Cristo Jesus vão de fato ser enganadas por essas distorções. João ele fala isso de maneira muito direta. E por isso ele vai comparar com o versículo 6, onde ele vai dizer justamente o oposto. Se antes ele fala, eles, ou seja, os falsos mestres, falam as coisas do mundo porque eles provêm do mundo e o mundo ouve porque gosta de ouvir as coisas do mundo. No versículo 6, João vai dizer que eles, no caso, os apóstolos, que são os mensageiros da verdade, são ouvidos justamente por aqueles que já nasceram em Deus, que já têm um novo nascimento, daqueles que foram resgatados por Cristo Jesus, confessando Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas dão ouvido aos verdadeiros profetas, porque essas coisas que os verdadeiros profetas falam chamam a atenção deles. É do gosto, é do feitio deles. Porque eles provêm de Deus. João ele fala isso muito claro. Ele fala assim, todo aquele que nele permanece. Eu li o capítulo 3. Nós, ou seja, os apóstolos, viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Existe plena correspondência entre a mensagem e os ouvintes. Só dá ouvido a essas baboseiras que têm sido ditas por aí afora a respeito do Evangelho quem quer ouvir isso. Só dá ouvido e é enganado, facilmente enganado, por essas distorções, quem gosta de ouvir distorções acerca da palavra de Deus.
João é muito claro com relação a isso. Diante dessa comparação feita por João, ele queria distinguir os bons ouvintes, ou aqueles ouvintes que desejam a palavra de Deus não por sua natureza, mas pela obra de Cristo Jesus na sua vida, daqueles que dão ouvido para os falsos ensinos. E porque não nasceram novamente em Cristo Jesus. Esses dois versículos fazem esse contraste. Os verdadeiros apóstolos, representados aqui por João, eles têm um público cativo de ouvintes. Eles não precisam fazer estardalhaços para conseguir chamar a atenção para que pessoas ouçam eles. Eles não precisam fazer show no púlpito para que pessoas deem ouvido àquilo que eles estão dizendo. Esses verdadeiros representantes do Espírito da Verdade anunciam a palavra de Deus e têm no seu público pessoas cativas porque são da parte de Deus. Algo muito parecido com o que Paulo fala em 1 Coríntios. Aqueles que são carnais não conseguem discernir o que é espiritual. Não vai conseguir nunca discernir. Não vai. Porque ainda assim estão cegos pelos falsos ensinos do mundo. Não vão discernir. Mas aqueles que são espirituais discernem aquilo que a palavra de Deus diz. Porque eles nasceram novamente em Cristo Jesus. Parece muito também com aquilo que João vai falar no seu Evangelho, no capítulo 10, registrando a mensagem de Jesus. Quando ele fala ali do aprisco. Ele fala lá que o pastor, ele não precisa fazer estardalhaço. Porque o verdadeiro pastor tem as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem e atendem o seu chamado porque elas reconhecem a voz do seu pastor. As verdadeiras ovelhas desse pastor que é Cristo, elas dão ouvido à palavra de Deus porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Elas ouvem aquilo que a palavra de Deus diz e elas identificam como sendo do seu pastor e por isso elas seguem a voz. Meus irmãos, diante disso que a gente acabou de ver, nós percebemos que existe sim a possibilidade de provar os espíritos e essas muitas manifestações espirituais. E podemos fazer isso não somente por meio da confrontação direta com a palavra de Deus, e não somente também pela confissão de que Cristo Jesus veio em carne, mas também nós podemos ver isso por meio da comparação das características dos seus ouvintes. Os ouvintes representam a mensagem diretamente. Se você tem dado ouvido a distorções a respeito da palavra de Deus e tem achado que isso é espiritual, que isso vem da parte de Deus, você está ouvindo dessa maneira porque você não procede de Deus. Se você tem dado ouvido, prestado a sua atenção a coisas contrárias à palavra de Deus, a coisas contrárias àquilo que de fato representa a vontade de Deus para cada um de nós, é porque você era para estar ouvindo isso. Não tem como fugir, meus irmãos. É exatamente aquilo que João está dizendo aqui.
Você pode muito bem estar aqui na igreja. Você pode muito bem ter ouvido a mensagem inteira, prestado atenção em cada palavra, mas no seu coração, você pode estar selecionando tudo aquilo que você está ouvindo e vai colocar em prática só aquilo que você quer. Essa atitude identifica muito a característica daqueles que querem ouvir as coisas do mundo. Porque não querem ser confrontados com a palavra de Deus. Porque não querem ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Por que eles não querem ouvir? Porque eles gostam daquilo que é do mundo. Como acabamos de ver no último ponto, existe essa correspondência direta entre a mensagem e os ouvintes. O fato de você dar ou não ouvido aos ensinos enganosos de muitos líderes religiosos fala muito a seu respeito. A quem você tem prestado seu ouvido? Quais as características que você tem demonstrado na sua vida? Será que você tem demonstrado atitudes de alguém que gosta de ouvir aquilo que provém do mundo? Ou será que você tem ouvido aquilo que a palavra de Deus diz a seu e a meu respeito e tem colocado isso em prática? Por isso, precisamos estar muito atentos, irmãos, para essas manifestações espirituais, passando tudo isso pela peneira bíblica, avaliando criteriosamente cada detalhe. E assim, João ele encerra esse parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo do capítulo 4, dizendo: dessa forma, nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E então, irmãos, diante de tudo isso que a gente ouviu, nós sairemos como aqui dessa noite? Nós vamos sair daqui balançando as nossas cabeças, concordando com tudo aquilo que foi dito por mim, sem fazer a avaliação adequada daquilo que tem acontecido na sua vida, daquilo que você tem visto por meio das suas atitudes? Ou então, vamos sair daqui atentos para avaliarmos de maneira bíblica todas essas manifestações espirituais que temos visto e temos ouvido? Essa é a pergunta que fica, irmãos. Precisamos estar atentos. Nós vimos aqui 3 passos que direcionam a nossa avaliação das coisas espirituais. Precisamos colocar em prática, para não sermos enganados pelos espíritos dos falsos mestres, ou melhor, do espírito do anticristo. Precisamos estar atentos com essas atitudes, seguindo cada um desses passos, para descobrirmos, para reconhecermos o espírito da verdade e o espírito do erro. E assim, nós evidenciaremos a quem nós somos correspondentes. Se ao espírito da verdade, por meio da prática daquilo que a palavra de Deus direciona, ou se é por meio daquilo que o mundo e os seus muitos conceitos dizem e que eu tenho seguido. Que a gente possa sair desafiado dessa noite a avaliar essas manifestações espirituais por meio daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos orar e a gente encerra dessa maneira. Logo depois da oração, tenha o seu tempo de oração. Se questione a respeito dessas atitudes.
se você tem de fato avaliado essas manifestações espirituais ou não. Coloque isso diante de Deus, pedindo a Ele auxílio. E logo mais eu estarei à porta para recebê-los, dar um abraço e desejar uma boa semana para vocês. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse culto, por essa mensagem que acabamos de ouvir. Muito obrigado, Senhor, pelo momento de louvor e toda a restante da nossa adoração, Pai. É com muita gratidão que fazemos isso, Pai. Porque sabemos a importância desse momento nas nossas vidas. Porque sabemos que esse momento é um momento de coletividade, de comunhão com os irmãos. E isso edifica as nossas vidas. Pai, muito obrigado por aquilo que acabamos de ouvir com relação às manifestações espirituais, com relação à necessidade que temos de discernir espiritualmente todas essas coisas, de acordo com a Tua palavra. Deus, nos ajuda a fazer isso de maneira bíblica. Nos ajuda, Pai, a cumprir com esses passos, Pai. Dá para nós, Pai, corações que avaliam segundo a Tua palavra e não segundo o próprio desejo. Deus, nos ajuda no decorrer da nossa semana, no nosso futuro, para que a gente possa estar discernindo espiritualmente cada detalhe, cada ação que tem sido manifestada nas nossas vidas. Que a gente saiba direcionar o que provém de Ti e o que não provém de Ti. Pai, te peço por cada um dos meus irmãos aqui presentes, Pai, que a gente possa prestar isso como culto agradável a Ti. Nos leve em segurança para as nossas casas, Pai. Nos dá uma boa noite de descanso. E que a gente possa iniciar a nossa semana pensando nessa soberana vontade sobre as nossas vidas. Que a gente possa avaliar tudo isso também no decorrer da nossa semana. Senhor, eu oro assim, agradecido por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Tenha o seu momento de oração silenciosa agora.